falando dessa força do feminino, né, dessas características do feminino que são tão importantes para a sociedade, que são tão fundamentais para a constituição da nossa vida, a gente não precisa ir muito longe. Vamos pensar um pouco na nossa história. Vamos pensar nas mulheres que fazem parte da nossa vida. Vamos imaginar, feche os olhos agora, e imagine aquelas mulheres que passaram pela sua vida, em toda a sua história. Imagina o que elas deixaram de marca, né? O que a história dessas mulheres falam para gente? De que luta, qual a bandeira que elas carregam? Eu estou falando de mulheres de hoje, eu estou falando de mulheres de ontem, eu estou falando de mulheres de todos os tempos. E mulheres que carregam consigo essa força do feminino. Mas também mulheres que muitas vezes não conseguem enxergar essa força. Elas não se propiciam esse encontro, né? Elas não aproveitam o conflito a seu favor. E aí, a partir daí, podemos pensar, né? O feminino tem tanta força, né? É tão vital, fala tanto da vida, do estar em conjunto, do estar em comunidade. Mas como que as mulheres são vistas hoje? Como que a gente realmente enxerga o feminino? Para falar sobre isso, eu gosto de usar duas imagens. A primeira imagem é uma imagem que vocês estão vendo aqui de uma mulher sentada, né, de várias mulheres em volta e homens calçando um sapato. Isso diz respeito a um conto de fadas, né, que todo mundo conhece, que pode ser chamado de Gata Borralheira ou de Cinderela, como vocês preferirem. Por que eu trouxe um conto de fadas para vocês? Porque a nossa cultura, quando a gente vai crescendo, a gente cresce ouvindo histórias. E essas histórias são cheias de significados. E são histórias também cheias de símbolos. E como que isso é passado para a gente? Como que esses símbolos, esses significados, são essas coisas que a gente acaba acreditando de uma forma inconsciente, como que isso como que a gente vai interiorizando isso? A gente vai interiorizando através das histórias que a gente ouve durante a vida. E as primeiras histórias que a gente ouve são as histórias de fadas, os contos de fadas. Esse conto de fadas, ele é muito interessante porque ele conta a trajetória de uma mulher que ela, no início, ela era a borralheira. Ela era aquela mulher que vivia no borralho, né? Ela vivia nas cinzas. Ela ainda não tinha se descoberto. E o que propiciou essa descoberta dela com o feminino? O que fez com que ela realmente se tornasse uma mulher importante? O reconhecimento de um homem, né? O homem que foi até ela e que, além de reconhecê-la, ele a reconheceu entre outras mulheres. Então, só ela podia calçar o sapato que estava destinado a ela. O que isso nos traz? O sentimento de que nós temos que merecer calçar esse sapato. Nós temos que ser a mulher, né? Eu tenho que ser a mulher que mereço calçar esse sapato, que meu pé caiba nesse sapato. O que eu tenho que fazer para isso? Para isso eu tenho que ser boa, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser uma mulher que esteja à altura desse homem, né? Então, os contos de fadas, eles passam isso para gente. Não é a mulher que vai atrás desse homem, mas sim é esse homem que vai em busca
dessa mulher perfeita, essa mulher que ela é a escolhida para viver com ele, né? Então, ela não tem defeitos, ela é perfeita, né? Ela tem tudo que ele precisa. E além disso, ela tem a madrasta e ela tem as irmãs malvadas. E aí a gente tem bastante a caricatura de que quem são realmente os inimigos dessa mulher? É esse homem? Não que os homens sejam nossos inimigos, tá, gente? Mas quem essa mulher, com quem essa mulher tem que se aliar, né? Ela não pode se aliar com as outras mulheres, porque as outras mulheres são más, né? Existe uma disputa, e essa disputa, ela é muito bem caracterizada nas histórias. Então, eu estou falando da história da gata borralheira, mas claro que em todos os contos de fadas, né, existem conteúdos que são passados para a gente e que acabam ficando no nosso inconsciente e a gente vai reproduzir esses pensamentos, né, essas crenças nas nossas ações cotidianas, tá? Então, é muito comum a gente ver mulheres que não aguentam estar com outras mulheres, ou mulheres que entram numa rivalidade com outras mulheres, mulheres que, de uma forma inconsciente, elas acabam nessa rivalidade porque esse sapato tem que caber no pé delas, né? E elas têm que chegar a essa perfeição. E aí a gente chega, né, na cultura pop. Então, nos cinemas hoje, qual é a mulher ideal? É a Mulher Maravilha. Quem é a Mulher Maravilha? Mulher Maravilha é aquela mulher guerreira. Mas é uma mulher guerreira. Nós somos guerreiras? Claro que nós somos. Mas nós somos guerreiras quando nós estamos dentro das nossas casas, cuidando dos nossos filhos? Ou nós só somos guerreiras quando a gente utiliza uma roupa especial, uma armadura, e a gente sai para lutar pelos nossos objetivos, né? Os nossos objetivos não podem estar na nossa casa. Ou os nossos objetivos, eles têm que estar na nossa casa. Então, existem muitas crenças, né? Dizendo para nós quais seriam as nossas ações, quais são, o que a gente tem que acreditar, né? Então, isso é falado para a gente na nossa cultura o tempo inteiro. Então, a Mulher Maravilha, ela luta e não tem um fio de cabelo dela que sai do lugar. Ela está sempre linda, embora ela seja uma guerreira e tenha uma força, e ela dá conta de tudo, né? E é exatamente essa mulher que muitas vezes a gente acaba interiorizando. A gente quer realmente ser guerreira, ser forte, mas assim, nós somos guerreiras, somos fortes, isso não quer dizer que a gente não tenha, que a gente não seja humana, ou que a gente não tenha fragilidades, né? E aí, acreditar, assim, admitir essas fragilidades é deixar de ser essa Mulher Maravilha. Por quê? Né? É deixar de ser essa mulher guerreira, tá? Então, isso fala muito da nossa mulher contemporânea, ok? Então, todas essas crenças, elas estão muito permeadas na nossa vida, elas estão muito interiorizadas e o nosso comportamento acaba refletindo muito dessas crenças. Então, qual é a conclusão que a gente chega a partir de tudo isso, né? O olhar sobre a mulher foi construído nos discursos, né? E cadê a mulher real? A mulher de verdade, né? De carne e osso. Voltando a falar sobre a Mulher Maravilha, né? Nós hoje a gente acaba, as mulheres de uma forma geral, e eu conheço muitas assim, né? Elas se cobram de uma forma, elas querem
ser e aparecer perfeitas. E perfeição não existe, né? E a nossa força, a força feminina está justamente nas nossas fragilidades. E aí eu vou falar isso um pouco lá na frente, mas eu quero ressaltar que por muito tempo todas as referências sobre a mulher, quer dizer, na Bíblia, na arte, na moral, foram pelo ponto de vista do homem, né? O feminino, ele silenciou, o seu poder, ele foi neutralizado, mas ele não deixou de ser real, né? E aí, o olhar que a gente tem sobre o feminino é platônico. O que é um olhar platônico? Né? Platônico vem de Platão. Platão, ele era um filósofo que acreditava que existia uma perfeição, mas que a gente nunca conseguiria chegar nessa perfeição. Então, é um olhar platônico e limitante, né? Por quê? Porque limita a modelos pré-confeccionados. Então, nós como mulheres, acabamos ficando prisioneiras desses modelos. E isso acaba nos aprisionando de uma forma que o nosso feminino também fica aprisionado. Então, mas na verdade, nós somos muitas e nós somos múltiplas, né? Isso é também algo, a mulher, ela tem uma possibilidade de se transformar muito grande. Então, ela está acostumada com a transformação. O corpo dela está sempre em transformação, né? Nós, mulheres, estamos sempre em transformação. Então, a nossa capacidade de se transformar, a nossa plasticidade é muito grande e isso também nos faz ser fortes, tá? As mulheres hoje são condenadas a estigmas inúmeros, né? Mulheres que querem ficar com o bumbum perfeito, mulheres que querem fazer plástica para ficarem, né, igual as modelos da televisão. Então, mulheres que fazem o contrário, né? Falam, não, eu acho essas mulheres burras, eu não quero ficar igual a elas, então eu vou estudar, né? Então eu vou ser a inteligente e aí esquece do outro lado, né? Então nós temos vários modelos e a gente quer seguir esses modelos, né? E isso acaba nos limitando. Então, o que faz a força da mulher, o encontro com o feminino, é justamente ela encontrar a sua essência e buscar essa transformação, e buscar realmente o que ela quer e o que ela quer ser, né? O que ela é e o que ela almeja.